do Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E nós vamos continuar participando, recebendo do Senhor. E para isso eu gostaria de convidar a professora Valesca. Ela tem uma palavra da parte do Senhor para compartilhar com a igreja. Boa noite, amados. Vocês estão bem? Se não estão, vão ficar, amém? Glória a Deus, é um prazer estar novamente aqui, ministrando, né? É um prazer estar aqui nessa noite, podendo ajudar, servindo, né? De vaso nas mãos do Senhor, porque, amados, é a única coisa que nós somos, é um vaso. Amém? A diferença é que você está aí sentado e eu estou aqui na frente ministrando. Mas você e eu temos a mesma valia para o Senhor, a mesma importância para o Senhor, amém? Glória a Deus, vamos orar, feche os seus olhos. Senhor, nós queremos te render graça, Pai, por essa noite. Obrigada, Pai, porque o Senhor é que sonda os corações. Obrigada, Espírito Santo, pela tua direção, pela tua palavra, pela tua unção, pela tua graça nesta noite, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada pelos teus anjos guardando esta igreja, guardando esses carros, Pai, que estão aí fora, em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, que onde o povo de Deus está reunido, o diabo não tem vez. Muito obrigada, porque é uma noite de ensino, noite de salvação, noite de libertação, noite de cura. Porque aonde o Senhor está, Pai, todas essas coisas são realizadas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Vocês estão animados? Eu sempre começo, quando eu ministro, eu digo, 50% é do ministro, a responsabilidade, e os outros 50% é de vocês, amém? Eu posso ter me consagrado a semana toda, mas se vocês estiverem com o coração não receptível, não vai fluir, amém? Porque Deus precisa ser desejado, precisa ser almejado, amém? Mas eu creio que aqui nós temos corações quebrantados, sedentos da palavra do Senhor, amém? Glória a Deus, amados. E nós temos hoje, o Senhor colocou no nosso coração, no coração do pastor, no meu coração, de nós tratarmos sobre os frutos que produzimos na caminhada com Cristo Jesus. Entenderam? Os frutos que produzimos na caminhada com o Senhor Jesus. Que frutos, amados, nós produzimos quando temos o Senhor como nosso Salvador? Você sabe que todo mundo produz frutos? Frutos bons ou frutos ruins. Mas nós, como os filhos de Deus, servos do Senhor, certamente iremos produzir bons frutos. Eu queria que você fosse comigo em Mateus 7. Amém? Mateus capítulo 7 e versículo 15. Aleluias. Mateus capítulo 7, versículo 15. E se você perceber, nós temos como tema: pelo fruto se conhece a árvore. Vamos começar a deslindar nesse capítulo. Versículo 15. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós, disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figa de ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode produzir bons frutos. Versículo 19. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Versículo 20. Portanto, novamente, ele enfatiza: pelos seus frutos os conhecereis. Versículo 21. Nem todo aquilo que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas somente o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei: nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticai o mal. Sabe, amados, eu queria que você se atesse no versículo 21. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Sabe, amado, quando eu estava lendo esse versículo, quando Deus me deu essa palavra e eu estava lendo esse versículo, me veio um temor. Veja comigo. A Bíblia diz, pastor, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E mais à frente ele diz que algumas pessoas que expulsaram o demônio, pessoas que profetizaram cura, e cura foi manifesta, Jesus no dia vai dizer: olha, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Sabe, naquele momento me veio um certo temor. Eu disse: meu Deus, eu digo Senhor, Senhor, amém? Você também não faz Senhor, Senhor? Nós produzimos obras boas, nós curamos no nome de Jesus, nós expulsamos demônios no nome de Jesus, nós operamos milagres no nome de Jesus. E eu me perguntei: Senhor, será que eu vou estar um dia no meio desse povo que o Senhor vai olhar para mim e vai dizer assim: apartai-vos de mim? Eu fiquei naquele temor. Eu digo: Pai, vocês nunca se perguntaram não? Porque eu me perguntei. Porque se o camarada, ele convoca o nome do Senhor, ele produz os frutos de cura, de expulsar demônios, e o Senhor simplesmente diz para ele: afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. E eu comecei a orar: Pai, em nome de Jesus, me perdoe por todos os meus pecados. Me perdoe, Pai, se eu tenho feito algo que não tem te agradado. E eu comecei a dizer: Senhor, eu preciso entender quais são os frutos que vão me levar a Ti. Porque esse versículo é claro que o fato de você curar no nome de Jesus, o fato de você expulsar demônio, não é o que vai lhe levar aos céus. Esse versículo é claro, amados, que o fato de você fazer todas essas grandes coisas no nome do Senhor não vai te garantir a salvação. Então eu comecei a me perguntar: Pai, quais são os frutos que verdadeiramente me aproximam de Ti? Quais são esses frutos que a Bíblia fala que vai me fazer ver a Ti face a face? E eu comecei a orar em prol disso. Nós sabemos, amados, que a Bíblia é repleta dos frutos que produzimos quando estamos em Cristo, e o maior é o amor. Mas sabe que mesmo assim eu ainda fiquei com aquela: Pai, eu preciso entender. E eu comecei a orar nesse sentido. Porque eu não quero, amado, ser pega de surpresa. Vocês querem? Eu não quero. Quando o dia D do Senhor, eu não quero ser pega de surpresa. Eu quero subir, não vou nem olhar para trás. Quando eu acordar, estou no céu. Amém? E isso não é utopia não, isso é a mais pura realidade. Aleluias. E o Senhor começou, pastor, a ministrar no meu coração acerca de alguns homens que andaram com ele. Na verdade vou botar no plural. Acerca de um homem que andou com ele, que fez as mesmas obras dele, mas foi para o inferno. Vamos lá, amados, para Mateus 10. Vocês vão entender de quem eu estou falando. Continuemos em Mateus. Mateus 10, versículo 1. E o tema é: Jesus envia seus apóstolos. Vamos começar a deslindar nesse capítulo. Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhe o poder para expulsar espírito imundo e curar todas as doenças e males. E são estes os nomes dos apóstolos: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano,
Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, o mesmo que traiu a Jesus. Aí o Senhor disse: Valesca, vamos estudar sobre Judas. Se você prestar atenção, amados, a Bíblia diz no versículo 1, Jesus tendo chamado os seus 12. Quem chamou Judas foi o próprio Jesus. Não foi por indicação, não foi por conhecimento, foi o próprio Jesus que chamou Judas. Aí eu lhe faço uma pergunta: Jesus fez uma escolha errada? Não. E Deus começou a ministrar no meu coração: Valesca, fui eu que chamei a Judas, assim como os outros 11, para ter uma vida comigo, para eu ensinar face a face as coisas que viriam e como eles deveriam proceder. Todos conhecem a história de Judas, amém? E sabe, amados, eu comecei a meditar sobre esse homem. Amados, Judas teve o privilégio de andar com o Senhor face a face. Judas teve o privilégio do Messias, a promessa de Deus. Ele teve a oportunidade, amados, de aprender com Jesus. Ele teve a oportunidade de entender como funciona o reino de Deus. Ele teve a oportunidade, amor, de ver o grande milagre de Deus manifesto na terra. Ele foi chamado por Deus. E durante 3 anos, amados, Judas andou com Jesus, vivendo todas aquelas experiências maravilhosas, aquelas experiências de milagres. E ele estava ali, lado a lado com Jesus. Ele foi chamado pelo próprio Jesus. Mas sabe, amados, Judas começou com a intenção certa, porque ele tinha o direito de dizer que não queria seguir Jesus. Quero não, obrigada. Assim como você e eu temos. O Senhor nos chama, mas somos nós que decidimos obedecer ou não. E naquele momento, amado, Judas presenciou durante 3 anos do ministério de Jesus na terra. Ele estava ali, ó, lado a lado. Mas sabe, amados, que infelizmente por algum momento o coração de Judas se endureceu. Por algum momento, amados, o coração de Judas se desviou. E sabe, amados, que Judas simplesmente vendeu o Messias. Depois de tudo que ele passou lado a lado com Jesus, Judas vendeu o milagre. Judas vendeu todas as experiências que ele teve com Cristo. Judas vendeu todo o conhecimento que ele tinha, que ele teve naquela caminhada. Porque o fruto que estava no coração dele não foi bom. Porque a ganância entrou no coração dele. Porque a soberba entrou no coração dele. Porque o orgulho, a altivez, o egoísmo entrou no coração de Judas. E Deus começou a falar comigo: sabe, Valesca, muitos que eu chamo começam na caminhada fervorosos, decididos a prosseguir, decididos a produzir frutos. Mas os cuidados desse mundo, as riquezas, as fascinações das riquezas, a fascinação das riquezas corrompe. E ao invés daquela árvore produzir bons frutos, os frutos apodrecem. E eu comecei a meditar sobre aquilo, amados. E sabe, vamos lá para Mateus 26, 21. Aleluias. Mateus 26, 21. Obrigada, Pai, porque o Senhor está no meio de nós. Aleluias. Mateus 26, 21. Eu vou dar um resumo. Temos como tema: Jesus revela o traidor. Vamos lá para o versículo 21. E durante a refeição, Jesus revelou:
com toda certeza vos afirmo, que um dentre vós me trairá. Essa declaração consternou a todos, que começaram a indagar um após outro: Senhor, Senhor, porventura serei eu? Olhem aqui para mim. Amados, Jesus em todo tempo sabia o que ia acontecer. Jesus não foi pego de surpresa. Porque muitos podem, mas meu Deus, como é que ele chamou Judas e Judas fez isso com ele? Sabe, amados, mas Deus é aquele que sonda os corações. Ele sabia todo momento que Judas ia fazer aquilo. E sabe, amados, mesmo diante do que Deus disse, que Jesus falou naquele momento: olha, um de vocês aqui vai me trair. Você sabe que mesmo naquele momento Judas não se arrependeu. Judas não teve nenhum tipo de compaixão, ou algum tipo de culpa, algum tipo de ressentimento. Sabe por quê, amados? Porque quando ele viu Jesus, ele estava vendo os cifrões, o preço que ele ia ganhar para entregar o Messias. É a mesma coisa de um assassino contratado. A gente, quando vê casos bárbaros de alguém que contratou outra pessoa para matar, e a gente se pergunta: mas meu Deus, esse homem não teve compaixão. Amados, aquela pessoa que vai receber aquele dinheiro, ela não vê um pai de família que está matando, ela não vê não, ela está olhando ali os cifrões. Olha, aquilo ali vai ser os meus 10 mil. Ela não está olhando a vida, ela está olhando o que tem por trás daquela atitude, o dinheiro. E naquele momento, amado, Judas não estava olhando para Jesus como Jesus, mas o Messias. Ele estava olhando aquele que lhe traria lucro. Então nada que o Senhor Jesus falasse naquele momento ia importar para ele, porque ele já estava com o fruto certo para produzir: trair Jesus. E vamos lá ver o fruto de Judas, aquele que foi escolhido por Jesus, aquele que andou 3 anos com Jesus. Abram lá, fica no capítulo 26 de Mateus, 47 e 49. Nós já entramos, 47 e 49. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e trazia consigo uma grande multidão armada de espadas e porretes, vindo da parte dos chefes dos sacerdotes e dos líderes religiosos do povo. Mas o traidor havia combinado um sinal com eles, informando-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo, esse quem procurais prendei-os. Versículo 49. Então, aproximando-se rapidamente de Jesus, disse-lhe Judas: eu te saúdo, ó mestre, e lhe deu um beijo. Sabe, amados, nesse momento Judas produziu o maior fruto da vida dele. Ele concretizou naquele momento, amados, com o beijo no Messias, no mestre, como ele mesmo te falou: eu te saúdo, ó mestre, e beijou a face de Jesus. Naquele momento Judas consolidou, naquele momento Judas concretizou tudo, todos os frutos que outrora ele havia produzido: expulsar demônios, colocar as mãos nos enfermos. Todos aqueles frutos naquele momento não serviam mais para nada, porque o coração dele estava corrompido. E sabem aqui, todos sabemos nós, qual foi o final de Judas? A Bíblia diz que ele se suicidou. Mesmo depois, amados, ele ter conquistado o prêmio de ter traído Jesus, a pressão diabólica foi tão grande na vida dele, que nem do dinheiro ele usufruiu, ele desfrutou. Aquilo, amados, que parecia tão importante para Judas, que era aquele valor, ele não conseguiu usufruir, porque o diabo, amados, encontrou nele o que estava precisando e ceifou. Quando se voltarmos para o capítulo 7 de Mateus, a Bíblia diz que toda árvore má produz mau fruto, e ela é cortada e lançada ao fogo. Naquele momento que Judas se suicidou, ela foi cortada, a árvore foi cortada, e ele foi para o inferno.
E Deus começou a ministrar no meu coração: filha, o fruto que traz a mim não é o fato de você colocar as mãos nos enfermos. É lógico, isso é uma consequência da vida com Deus. Mas não são esses frutos que Deus está esperando da gente para encontrarmos com Ele na glória. E eu comecei a questionar: mas pai, por que que tem tanta gente que a gente vê, que opera milagres de cura, expulsa demônios, e quando a gente vai olhar, a pessoa está com a vida totalmente fora daquilo que Deus quer? E por que que os milagres continuam a acontecer? A ordenança foi: ide, e no meu nome operareis milagres. É o nome de Jesus que por si só faz todas as coisas. O crédito não é do homem, a glória não é do homem, é dele. O nome de Jesus, amado, quando encontra um coração receptivo, opera um milagre. Então aquele que está sendo o canal, amados, a glória não é para ele. E talvez no dia do Senhor ele fique, porque o coração não está andando de linha com aquilo que Deus quer para mim e para você. Amados, quando o Senhor começou a ministrar isso no meu coração, eu não sei quanto a você, me trouxe um temor e ao mesmo tempo uma alegria de saber que o Senhor nos sonda. Sabe, pastor, eu fiquei com temor porque eu disse: Senhor, eu profetizo em teu nome, eu já coloquei a mão nos enfermos e foi curado, eu já expulsei o demônio, né, pastor Santo? Senhor, eu não quero estar nesse enquadramento de Senhor, Senhor, apartai-vos de mim, não. Mas glória a Deus, amados, pela palavra que nos liberta, que nos traz elucidação. E sabe, dos 12 ficaram 11. 11 que tiveram um futuro de sucesso na palavra do Senhor. Mas um se corrompeu e foi para o inferno. Então, amados, eu quero te incentivar nesta noite. Você que foi chamado por Deus, porque todos nós fomos. Todos nós temos algo para fazer para o Senhor. Todos nós temos algo, amados, nós somos importantes para Ele. Amados, quando Deus nos criou, nos formou, Ele tinha um objetivo. Ele não fez a gente por fazer, não, amados. Então não vamos dar ouvido às coisas que o mundo tem ensinado. Porque o juízo de Deus vai vir, cedo ou tarde. Mas eu não quero que vocês fiquem com essa carinha assim, não. Eu quero que vocês fiquem alegres. Nós estudamos o fruto que trouxe morte. Agora nós vamos estudar um homem que o fruto dele, apesar de tudo estar contrário, ele produziu os frutos de salvação. E eu quero que vocês abram comigo em Lucas 19. Aleluias. Obrigada, Pai, porque você é muito bom, Senhor. O Senhor é muito bom. Aleluias. Vocês estão comigo, amados? Glória a Deus. Esse homem também é algo muito conhecido, já tem hinos com a história dele. Amém? Quem não conhece Zaqueu? O pequenininho. Todos conhecem a história de Zaqueu? Sabe, amados, e naquele momento que Deus falou comigo acerca de Judas, aí Deus me vem com um refrigério mostrando a vida de Zaqueu. Ao contrário de Judas, Zaqueu não andou com Jesus, Zaqueu não andou face a face com Jesus, ele ouvia falar dele, ele ouvia falar das obras que Jesus fez. Mas sabe, amados, muito ao contrário de Judas, Zaqueu produziu frutos de justiça. E eu quero que você vá comigo, já estamos lá em Lucas 19, capítulo 19, versículo 1. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia, devido à afluência do povo. Por esse motivo,
correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou começaram a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedá-lo lá. Olha aqui para mim, amados. Zaqueu ouviu falar de Jesus e ele era baixinho, mas ele queria ver de perto aquele homem cuja fama rodeava toda a cidade. Ele queria saber quem era aquele Jesus. Ele queria saber quem era aquele homem que colocava a mão nos enfermos e era curado, que só tinha palavras de salvação, palavras de amor, palavras fazendo com que as pessoas se arrependessem. Sabe, amado, Zaqueu, ele era cobrador de impostos, ele era um chefe. E a Bíblia fala que ele era um homem muito rico. Ele tinha uma porcentagem, amados, sobre tudo que ele arrecadava, ele tinha uma porcentagem. Então, para Zaqueu, quanto mais ele arrecadava, mais ele ficava rico. E naquela ocasião, a palavra chegou nos ouvidos de Zaqueu, e Zaqueu abriu o seu coração. E veio logo o primeiro obstáculo, amados. Tinha muita gente e ele era pequenininho. Mas sabe, amados, quando nós queremos encontrar o Senhor, não existe obstáculo que nos prenda. Zaqueu rapidamente subiu numa árvore. Imagine o sacrifício dele subir numa árvore, se a Bíblia diz que ele era pequenininho. Mas ele subiu na árvore na perspectiva de ver o Jesus que tanto pregava. Você sabe que naquele momento Zaqueu jamais imaginou que Jesus ia observá-lo na árvore. No meio de tanta multidão, Jesus naquele momento viu Zaqueu tão pequenininho naquela árvore. Eu acho que ele tomou um susto quando Jesus parou e olhou e disse assim: Zaqueu, desce daí, meu filho. Ele deve ter tomado um susto, amado, porque ele sabia que não era digno. Ele sabia todos os atos que ele havia praticado, todo o ato de corrupção que ele havia praticado. Mas Jesus olhou para o coração. E o engraçado, amados, é que aquela multidão começou a julgar. Mas repara para ali, olha. Jesus vai se hospedar na casa de um pecador. Amados, Deus não vê como o homem vê. Não adianta. Deus não vê como o homem vê. Ele vê muito além. E Jesus naquele momento disse: Zaqueu, desce daí, meu filho, que eu quero ficar na tua casa hoje. E sabe o que a Bíblia diz, amados? Que depois que Zaqueu esteve com Jesus, ele se arrependeu e disse: Pai, eu vou doar todos os meus bens ao povo que eu roubei. Amados, naquele momento, toda uma vida de pecado, toda uma vida de corrupção foi salva por um único fruto do arrependimento. E sabe, amados, quando existe arrependimento, existe ação de consertar o que se está fazendo errado. Sabe que Zaqueu podia ter se consertado, ou podia ter se arrependido. Pronto, a partir de hoje eu não vou roubar mais ninguém. Agora eu não vou mexer na minha fortuna não, deixa minha fortuninha aí. Não, ele sabia o que ele arrecadou não era dele. Ele sabia que tinha feito muita gente passar fome, muita gente passar necessidade com impostos altos. E a primeira atitude, amor, o fruto do arrependimento, pastor Sandro, ele simplesmente pegou toda aquela fortuna e saiu distribuindo para todo mundo que ele sabia que tinha lesado. Sabe por quê, amados? O fruto, pelos frutos o conhecereis. É esse fruto que vai nos levar a Deus. É esse fruto, Helry, que vai nos levar ao Senhor. Aí nós temos dois homens, um que andou com Jesus e o outro que ouviu falar. O que andou com Jesus se corrompeu, foi para o inferno, e aquele que ouviu falar foi salvo.
É por isso, amados, que não independe se você é pastor, se você é profeta, se você é mestre, se você é evangelista. Deus quer o coração. E sabe, amados, quando eu olhei para a história de Zaqueu, eu me animei. Porque nós estávamos na frente de um homem corrupto, Petrônio. Um homem que estava lesando. Mas Jesus, naquele momento, não levou em consideração aquela lista de pecados que estava lá, aquele histórico. Ele levou em consideração o futuro. Ele levou em consideração, amados, o fato dele ter se arrependido e ter seguido. Aí eu te pergunto, amados, quais são os frutos que nós estamos produzindo? Quais são os frutos? Será que naquele grande dia nós iremos dizer Senhor, Senhor, e o Senhor olhará para nós e dizer, olha, aparta-te de mim que eu não te conheço? Eu creio que não, amém? Eu creio que estaremos todos juntos numa festa, cantando com o coral dos anjos, agradecendo ao Senhor, porque nós não nos corrompemos em nossa caminhada. E sabe, amados, voltando para a história de Judas, eu me perguntei como aqueles discípulos ficaram, imagine só, 12, andando com Jesus. Um deles, que eu acho que eles imaginaram que qualquer pessoa poderia denunciar onde Jesus estava, mas simplesmente um deles, um daqueles que estavam ali em comunhão, que estavam juntos em toda a situação, por 3 anos, um deles traiu Jesus. Imagine como os outros 11 não ficaram. Mas meu Deus do céu, não acredito que Judas fez isso não. E imagina também, amados, o luto que sobreveio nesses 11 quando soube que Judas se matou. Quando você anda com uma pessoa lado a lado, amados, por mais que às vezes tenha havido alguma faíscazinha, ou incompatibilidade de gênero, você não deseja o mal daquela pessoa. Você se abala quando sabe que algo ruim aconteceu com aquela pessoa. Então você imagina os 11 sabendo que Judas havia se matado. Eu acredito, amados, que os 11 tenham ficado estremecidos. E sabe que muitas vezes acontece no nosso meio, amados, quando aquele irmão que está ali conosco o tempo todo, comunhando daquela unção, comunhando daquela graça, comunhando daquela palavra, de repente o irmão some. O irmão se desvia. O irmão toma outros caminhos. E nós estamos ali, crescendo em Cristo, produzindo bons frutos. E quando nós olhamos para trás, nós vimos aquele irmão que estava lá junto conosco, perdido. Eu não sei contar você, mas eu me entristeço. Porque começamos juntos, estivemos juntos, e ele ficou. Eu imagino, amados, que esse tenha sido o sentimento daqueles 11 por Judas. Então, amados, eu quero te incentivar nessa noite. Não adianta apenas nós colocarmos as mãos nos enfermos e eles serem curados. Não adianta, amados, apenas expulsarmos demônios e o principal, perdermos a salvação. Porque no dia do Senhor não serão esses frutos que nos conduzirão à face de Cristo. É por isso, amados, que lá no capítulo 7 de Mateus, a Bíblia diz que existirão os falsos profetas. Quantos você tem visto operar milagres no nome de Deus? Mas nós sabemos que por trás existe um interesse financeiro, um interesse de posição. Mas nós sabemos que por trás existe algo que não casa com a natureza de Deus. E muitas vezes nós ficamos até revoltados. Como é que pode? Escandalizando o reino de Deus, não é verdade? Escandalizando o evangelho. Mas sabe, amados, Jesus já nos disse em sua palavra para não sermos pegos de surpresa. Olha, filho, existirão os falsos profetas, e pelos frutos que eles produzem, vocês vão conhecer quem são. E sabe, amados,
eu novamente entendo que o nome de Jesus por si só já opera o milagre. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo falou que muitos estavam pregando com outros intuitos. Mas sabe que no final ele diz o seguinte: o importante é que o evangelho seja pregado. Sabe por quê, amados? Porque quando existe um clamando o nome do Senhor, o Senhor alcança. E se aquele que pregou não está com o coração firmado, ele vai prestar conta com Deus. Mas aquele que recebeu, amados, vai produzir bons frutos. Então, sabe, amados, o apóstolo Paulo disse: olha, o importante para mim é que o evangelho seja pregado. Porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma pessoa que ouve a palavra de Deus, amados, e recebe a Jesus, o Espírito Santo vai tratar com aquela pessoa. E é mais uma possibilidade, é mais uma semente plantada para crescer no reino de Deus. Então, amados, não vamos nos sentir tão importantes se estamos operando os grandes milagres no nome do Senhor, porque isso não nos levará a Deus. É lógico que temos como bons filhos buscá-lo para que esses frutos nos acompanhem. É muito bom, amado, não sei se você já teve uma oportunidade de expulsar um demônio, de você ver aquele bicho correndo com medo de você, com medo daquilo que você está pregando, daquilo que você está falando. É satisfatório. Você diz, você sente: olha, eu tenho uma aliança com Cristo, o diabo tem medo de mim. É muito bom, amados, você ver uma pessoa enferma, presa numa cama, sendo curada porque você ministrou. Isso tudo faz parte, amados, da caminhada cristã. Eu não estou te condenando, nem trazendo nenhum tipo de receio se você tem feito esses milagres, amém? Continua. Mas eu só quero te trazer para essa realidade, que não são essas coisas que vai te levar a Jesus. E sabe, tem um versículo que tem uma parte na Bíblia, um capítulo, que pastor Sandro, ele fala muito. Abram comigo em Provérbios 4, 4:23. Todos acharam? 4:23 diz o seguinte: acima de tudo, o que deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Em outras fala: acima de tudo o que deves guardar, guarda o teu coração. Sabe, amados, nós precisamos guardar o nosso coração, porque é dele que vai sair todas as diretrizes para a nossa vida. E sabe, amados, que essa é uma forma de nós produzirmos frutos para Deus, guardando o nosso coração, guardando, amados, nossa alma, guardando a nossa mente. Uma mente atribulada, um coração atribulado não vai conseguir produzir bons frutos. Concorda comigo? Um coração cheio de mágoa, um coração cheio de egoísmo, não vai conseguir produzir bons frutos. Um coração cheio de mágoa não vai conseguir liberar o perdão. Um coração, amados, corrompido não vai conseguir amar o seu irmão, não vai conseguir ajudar o próximo, não vai conseguir nem ajudar a si mesmo. Quantas pessoas, amados, estão vivendo uma vida amargurada, uma vida miserável, cativa às obras do diabo, a sentimentos ruins, a sentimentos integrantes. Quantas pessoas, amados, têm deixado de viver o melhor, de estar no meio das suas famílias, porque guarda no coração raiva, ódio, inveja. Sabe que nós precisamos avaliar o nosso coração? Porque, amados, nós precisamos guardá-lo de todo sentimento ruim. E você pode me dizer: mas é difícil. Eu sei que é difícil. Deus não disse que seria fácil. Amados, é difícil estar no mundo. Mas glória a Deus que nós temos a graça do Senhor nos acompanhando. Nós temos a unção do Espírito Santo que quebra todo jugo. Sabe, se você tem algo no coração que precisa liberar, amados, libera. Isso é maldição para a tua vida. Isso é cadeia.
Pessoas amarguradas, amados, em sentimentos mesquinhos, não vão produzir bons frutos. Os frutos que nos levarão a Deus. Sabe, amados, é muito interessante porque a Bíblia remete Jesus como o amor. E nele nós encontramos todos os exemplos que nós poderíamos ter para sobreviver. Para viver, sobreviver não, para viver uma vida digna de filho de Deus. Sobreviver é de qualquer jeito, viver é diferente. Jesus, ele nos mostrou que pode andar no meio de tanta adversidade, mas andar em amor. Jesus nos mostrou que ele pode ver o impossível, mas o impossível se tornar possível. Jesus nos mostrou, amados, o exemplo de Jesus é muito forte. Ele sendo crucificado, humilhado, ele orou a Deus: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Amados, será que nós temos essa capacidade de amar como Jesus amou? Aqueles que estavam ali chicoteando, humilhando, e sabendo ele a natureza que ele tinha, sabendo ele de onde ele veio e para que veio. Sabe, a gente tem, infelizmente, o homem, o ser humano, muitas vezes tem um comportamento de se agarrar a algum tipo de autoridade que tenha na família. Quanto exemplo nós nos vemos na televisão? Olha, o meu pai é juiz, você me conhece? O meu pai é deputado, o meu pai é fulano de tal, o meu pai é cicrano. Não é verdade? Porque as pessoas tendem a se agarrar a algo que é forte, que pode livrá-lo daquela situação. Sabe, amados, naquele momento Jesus poderia talvez até pensar: olha, você não sabe o que vai acontecer com vocês. Não, ele simplesmente novamente exalou o amor. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Porque dentro dele, amor, dentro deles, amados, ele sabia para que veio. Ele sabia qual era o plano. E ele sabia que Deus no tempo certo ia glorificá-lo. E Jesus foi glorificado. Então às vezes nós podemos estar nessa situação: mas Pai, o Senhor não sabe o que é que Ele está fazendo comigo. Amados, Deus vai te glorificar. Mas você não sabe o que fulano fez, nem quero saber. Deus vai te justificar. Se ele diz, pastor, que pelos frutos conhecereis, não temas, os teus frutos falarão mais por você. Os teus frutos falarão mais daquilo que você fala. Quantos nós temos vivendo dentro da igreja julgamentos, julgando as pessoas? Amados, não nos cabe julgar ninguém. Olha, se existe, pastor, dois papéis bem definidos, na verdade 2 não, 3, bem definido na Bíblia, eu vou dizer para vocês: advogado, que é Jesus; promotor, que é o diabo; e Deus, que é o juiz. Então, amados, você não venha ser advogado, não venha ser promotor e muito menos juiz, porque esses papéis já estão bem definidos na Bíblia. Mas sabe que muitas vezes nós estamos produzindo frutos más, nos portando como promotores, promotores que na Bíblia significam advogado de acusação, acusando, julgando. Ah, fulaninho não presta não. Você não foi chamado para exercer nenhum desses 3 papéis. Esses papéis já estão bem definidos na Bíblia. Vocês foram chamados para viver em amor, para produzir frutos em Deus. O resto é resto, amados. Amém? Então eu vou deixar com vocês sobre a história de Zaqueu, para que vocês entendam, amados, que não importa o que você tenha feito, não importa, amados, o que você tenha cometido. Amados, Deus só quer um fruto do teu coração: arrependimento. Deus só precisa, pastor, de arrependimento.
Amém? Aleluias. Quantos estiveram aqui comigo nessa noite? Vamos nos levantar para orarmos. Aleluia. Amados, eu quero que você ore ao Senhor, fazendo uma consagração do teu coração. Sabe, amados, que só Deus conhece os nossos corações. Só Deus sabe aquilo, amados, que nós temos dificuldades de enfrentar, dificuldades de superar. Mas glória a Deus, amados, que o mesmo Jesus que viu Zaqueu naquela árvore é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite. Então não importa, amados, se você é pequenininho, se você é alto, não importa as tuas limitações, amados. E muito melhor, você não precisa subir numa árvore, porque Ele está aqui, amados. Basta apenas você convidá-lo para esquadriar o teu coração. Basta apenas você convidá-lo para te ajudar nessas pequenas coisas que talvez não tenham agradado o coração de Deus. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar, fazendo essa oração de consagração, amados. Consagrando o nosso ser ao Senhor, porque nós não sabemos o dia e nem a hora, mas precisamos estar prontos, amados, para quando Ele voltar, para quando Jesus voltar, porque Ele vai voltar, amados. Não tenha dúvida, o nosso Salvador vai voltar. Nós precisamos estar com o nosso coração prontos, coração quebrantado, amados, para recebê-los, coração quebrantado para poder ver a sua face, coração quebrantado para estarmos junto com Ele aos céus, cantando com os anjos, naquele lindo coral celestial. Senhor, nós queremos te render graças, Pai, por cada um que está aqui nessa noite. Senhor, muito obrigada, porque só Tu conheces os corações. Só Tu, Pai, conhece as fraquezas. Só Tu conhece, Pai, quais são os nossos limites. Mas, Pai, como o Senhor fez com Zaqueu, Senhor, você entrou na casa de Zaqueu. Você fez, Senhor, esteve naquele momento em comunhão com Zaqueu. E Zaqueu, Pai, se arrependeu. Zaqueu, Pai, voltou, Pai, para Deus. E produziu frutos de justiça, produziu frutos louváveis, Pai. Assim, Pai, nós queremos colocar o nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a romper com coisas que naturalmente nós não conseguimos. Nos ajuda, Espírito Santo, a viver uma vida íntegra e reta diante de Ti. Nos ajuda, Pai, a ter essa vida com Deus, essa vida que o Senhor deseja que tenhamos aqui na terra, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo, a produzir frutos de justiça, frutos de amor, frutos de renúncia, nos ensinando a cada dia como proceder, Pai. Senhor, muito obrigada, Senhor, pela Tua unção na vida de cada um que está aqui, quebrando todo jugo, quebrando todo jugo. Em nome de Jesus, Pai. Pai, eu declaro agora em nome de Jesus uma unção quebrando todo jugo. E ordeno a você, Satanás, em nome de Jesus, eu te ordeno agora, solta essas mentes. Em nome de Jesus, eu ordeno agora que todo espírito maligno, espírito influenciador de decisões erradas, eu ordeno agora em nome de Jesus, caia por terra. Espírito de adultério, em nome de Jesus, solte a vida de todos, em nome de Jesus. Espírito de morte, em nome de Jesus, eu fecho a tua boca, Satanás. Eu fecho a tua boca na vida dos meus irmãos. Nenhuma arma forjada do diabo irá prevalecer na vida deles, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, porque nós veremos frutos de justiça sendo produzido nesse local. Em nome de Jesus, Pai, nós te rendemos graça por essa salvação. Sim, Pai, obrigada pela tua salvação, Pai. Obrigada porque nós veremos a Ti face a face e poderemos dizer com convicção, Pai,
que corremos a carreira, que combatemos o bom combate, Pai, e guardamos a fé. Muito obrigada em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia.